Pronto. Então vamos lá, começando a nossa prática. Começamos sentadas, reestabelecendo, quando dá aquela pausinha, essa rotina de sentar no seu tapete e separar esse espaço-tempo para você. Sinta-se à vontade para fazer a mudra, que ajuda nesse processo de conexão simbólica. E quanto mais a gente pratica, quando a gente retorna, a gente consegue encontrar essa sensação imediata de sentar-se, fechar os olhos, alongar a coluna pela frente e flutuar a cabeça. Sentindo a respiração longa e profunda, suave também. E firmando-se nesse propósito de estar consigo mesma nesses instantes. Se reconhecendo nesse esforço, dessa prática, que traz a mente para sentir essa presença intensamente. Caminhamos assim pelas sensações do corpo, pernas, a base, seus isquios, como o corpo se organiza aqui. Como você respira e como você se olha nessa presença. Observa aqui, você se olha como se estivesse um pouquinho fora de você, se olhando por cima. Você se olha como se estivesse por dentro de você. Qual a perspectiva que você tem quando você para se observar? E aí tenta trazer essa perspectiva para dentro de você, mais na altura do seu coração. E sentir a partir desse ponto. Sensação do corpo, novamente. Respiração, novamente. Presença. Desse ponto você cresce. Para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo. Então vamos despertar, levando os braços lá para cima, espreguiçando bem. Vamos sair para um lado, apoiei a mão no chão e só tombo, dobra esse cotovelo, gira o queixo para a axila, deixa abrir. Leve, enquanto as pernas relaxam lá no chão. E sobe grande lá para cima para ir para o outro.
Vai sentindo que esse ombro que está embaixo desce, você dobra o cotovelo, se estabiliza aqui, deixa abrir o corpo. Expira, retorna, vamos descruzar essas pernas, dá uma soltadinha, ativando aqui os isquios bem acomodados, aí a gente sente a virilha, pensando num corpo adormecido que se desperta. Isso, coloca umas ações aqui alternadas agora. Ai, se ajustou, a gente vai em direção a uma perna, caminhar, aquela caminhada que eu vou dedilhando no chão e me escorrego. Então eu posso começar daqui de baixo, se você quiser, você vai com um movimento grande com o braço lá para cima. Nós vamos inspirar, soltar o ar, caminhar um braço, depois o outro. Quando chegou lá no fim, traz o queixo no peito, faz uma curvinha na coluna, inspira, sobe, grande. E desce devagarzinho lá embaixo. Não é caminhando, né? Sobe grande e desce caminhando. Então, uma mão depois a outra. E escorregou, faz a curvinha lá em cima, queixo em direção ao peito, sobe grande. Aquecendo bem o corpo. Isso, eu subo e aí eu desço o braço aqui mesmo para fazer essa caminhada. Quero despertar aqui a lateral das costas, por isso essa caminhada. Abrindo o lateral. Inspire. Subi, cresci, desci. O abdômen vai em direção à coxa. Então, quando eu ando aqui pelas laterais. A próxima vez que subir, gira lá para o outro lado. Mão começa perto da raiz da coxa e a gente caminha lá em direção ao pé. Inspira, vai sentindo esse corpo despertando, vai sentindo esses elásticos começando a se abrir. Isso, caminha sentindo escápula, sentindo o lateral do seu corpo. Lá, lá. E aí, a próxima, mais uma vez, que eu falei demais naquele lado, a próxima vez que subir, lá no centro. Aí eu vou lá na frente e volto inspirando. Vai sentindo ali desde o seu quadril esses elásticos, vai sentindo lá na coluna. Inspira, solta o ar, despertando mesmo. Inspira, solta o ar. Se você sente que está precisando mudar um pouquinho a perna, os isquios muda, se ajusta, porque a próxima vez que subir, a gente vira em direção à perna que você começou, e aí é a hora de soltar o corpo. Se ajustando, soltando os ombros, soltando a cabeça, a gente está só começando a prática, não é para forçar nada, é para dar essa despertada no músculo que trava mesmo. Então, eu me organizo girando bem o umbigo em direção à coxa, para o peso não ficar caindo só no glúteo lá atrás. Presta atenção. Você está jogando o peso só nessa perna, só nesse glúteo? Arruma aqui. Joga o peso para as duas pernas sustentar isso. Quem vai girar é o seu umbigo. Então, eu jogo meu peso um pouco mais para frente, em vez de ficar lá atrás na minha base, usando essas pernas para estarem no chão também. Quem gira é o umbigo e aí você escorrega lá para frente. Olha como esses ajustes despertam o corpo inteiro. Não tem uma perna que está passiva, as duas pernas estão ativas aqui. Respira.
enquanto os cotovelos dobram e a cabeça solta. Você vai sentindo esse corpo, a reação dele. Principalmente quem ficou tempo parado, o corpo está aqui reagindo, contraindo, o músculo desacostuma muito rápido. Olha para isso, sem fugir dessa sensação. Acalmando a mente desesperada, quando começa a sentir isso, ela quer sair correndo. Respira. Aí quando quiser, retorna. Ah, ficou, tô bem, tô ótima, fica. Cresce grande, inspira, gira o abdômen para o outro lado e vai descendo. Ajusta de novo os pesos. Se você está jogando muito no glúteo lá atrás, se arruma. Leva para frente esse peso. Ativa as duas pernas. Quem gira é o umbigo. Quando eu giro o umbigo assim, eu sinto acionar lá atrás meus escápulos. Os braços escorregam para frente, mas mais do que chegar no pé, é o cotovelo ir em direção ao solo, que vai abrir toda a escápula e os ombros. E a omoplata. E aqui respira. Veja se você está contraindo, se você está apertando. É uma reação da mente, do corpo que quer proteger. Vai mudando esse padrão, olhando onde está contraindo, levando para respirar e soltar. Veja se você está se segurando com a sua mão, deixa leve essa mão. Aqui a gente entra no corpo, nas reações e nas sensações. Isso acalma a mente, mesmo que seja entrar para reconhecer as sensações não tão confortáveis. Quando quiser, retorna, inspirando o centro. Se quiser dar uma soltadinha nas pernas, arruma bem os isquios para a gente ir lá para frente. É, pode dobrar, vai se organizando, porque agora a gente vai lá para frente. Então, eu estou aqui na frente, eu vou girar primeiro o meu quadril. Primeiro é aqui, ó, a pelvis vai fazer essa rotação. Tenta manter lá em cima quando rotaciona. Quem estiver sentindo dor e quiser colocar a almofada embaixo do joelho, pode ser, hein? Então, primeiro pelvis na inspiração, dá uma segurada respirando e vai soltando o ar, se acomodando. Vai lento, se colocando lá na frente. Solta a cabeça, solta. Pode soltar os pés se tiver doendo muito atrás do joelho, eles só cedem lá para frente, dá uma aliviada. Você pode deixar as mãos no chão ou segurar lá na perna. Não precisa descer tanto, não precisa descer tudo. Só um acomodamento, sentindo girar esse quadril. Aqui respira dentro de você, dentro dessas sensações que a gente quer fugir. É o exercício de estar em você diante dos desconfortos. A gente treina aqui no yoga, está no nosso desconforto. Para depois, naqueles outros desconfortos do dia a dia, a gente não ir procurando aquelas fugas, né? São tantos. Celular, comida. Então, respira. Deixa ir abrindo o corpo, deixa a postura aí suavizando. Se organiza, né?
Onde está a consciência de si, a sua percepção de si agora? Quando você se olha agora, você se olha a partir de que ponto? Às vezes, a gente se olha muito a partir do ponto do desconforto, ou seja, o ponto que está chamando a atenção, que está desconfortável, é onde eu estou. Vai de novo lá para o seu coração e tenta se olhar e estar a partir do ponto do coração. Toda vez que sentir que está indo para o ponto do desconforto ou para a mente, volta para o coração. E conhece o seu tempo de permanência e o seu tempo de voltar. Segurando embaixo do joelho, se ajudando aqui. Apoia as mãos lá atrás, abre o peito, solta a cabeça, deixa abrir a partir do abdômen agora. Isso. Deixa essa perna um pouquinho dobradinha só para ela se organizar aqui. Sente o peso dos pés no chão. Coloca uma respiração ali no abdômen, abrindo o abdômen. E quando quiser, vamos deitando, mas vai devagar, levando as costas no chão, afastando os braços, colocando primeiro a lombar. Então eu seguro, jogo ali para trás na lombar, faço esse movimento do quadril, vai se segurando, colocando o cotovelo, para ir colocando cada pedacinho das suas costas no chão devagarzinho. Vai sentindo cada ossinho, se segura para não cair de uma vez. Devagar, vértebra por vértebra, pedacinho por pedacinho, até por fim chegar a ombros e depois cabeça. Sente aqui as costas se acomodando aqui no chão, toda a estrutura a partir dessa coluna. Respira e vem tirando os pés do chão. Afastados, uma perna da outra. Pode segurar seu joelho se você quiser. Arruma bem a cabeça, queixo mais próximo do peito. Pode afastar, mesmo uma perna da outra, tá bem afastado, tipo na postura do salto. Segura aqui por fora, dando uma leve pressão aqui nas pernas. Continua sentindo essa respiração na coluna. Sentindo abrir agora aqui na frente. Respiração acontecendo, pelvis, abdômen, costelas e peito. Pode sentir essa perna querendo reagir, dando umas tremidinhas. Vai se acomodando nessas sensações que seu corpo está trazendo, da permanência da postura. Quando o corpo começa a reacionar assim, umas tremidinhas, a gente já sente a sensação de ter que voltar, de ter que sair da postura. E é esse primeiro estágio que a gente controla a mente para passar disso, para passar desse querer voltar. Respira, se reconhece. Óbvio, se tiver alguma coisa muito desconfortável,
aí você sai. Mas se é só uma questão de adaptação da mente, a gente fica respirando, se organizando e olhando outros pontos do nosso ser. Vai sentindo que os braços relaxam mais, que as pernas relaxam mais, vai entregando esse momento. Quando sente que quer voltar, traz as pernas juntos para apoiar os pés no chão. E aí coloca a sensação lá no quadril. Tem uma vibração, como que você sente aqui? Ali na virilha, ali na pelvis, em outro lugar que te chama a atenção. Respira um pouquinho, acomodando bem esses pés, pernas abertas na largura do quadril, a gente vai subir ali. Abdômen, costelas e... Vamos subir, descer 3 vezes e aí na quarta vez parou lá em cima. Então, cada uma no seu ritmo, se organizando bem. Inspirei e elevei. Abdômen, costelas e peito. Dá uma subidinha, chegou lá em cima, sobe mesmo, se empurra antes de descer vértebra por vértebra. Vai colocando a percepção das sensações nessa coluna dorsal, que se organiza conforme cada pedido que você faz para ela. Você empurra, ela sobe, ela sustenta lá em cima. Você desce, ela vai acomodando e organizando lá embaixo. Se no final da terceira você quer dar uma paradinha lá embaixo antes de subir e manter sua permanência, faz isso, para depois a gente poder ficar um pouquinho mais aqui na permanência. Então, se você quiser ajustar esse giro dos braços aqui, girei braço para acomodar melhor, ajusta. Isso, abre o tronco, língua no céu da boca, cresce, distribuindo esse peso. Os dedos dos pés estão sustentando esse peso. Lateral, calcanhar. Deixa essa respiração como na postura anterior. Pelvis, abdômen, costelas e peito. Quando quiser retornar, retorna. Quando retorna, sente o corpo voltando, sente essa coluna. Os órgãos estão de uma forma em direção, indo em direção à sua coluna. Respira um pouco aqui, porque a gente vai virar com o abdômen lá para o solo. E aí os nossos órgãos mudam tudo, porque eles obedecem à gravidade. Então aqui eles vão em direção ao sol. Então se organiza aqui, arruma a virilha, dá esse espaço. Vamos dar uma soltadinha aqui. Coloquei os braços, palma da mão para baixo, bem do lado do tronco. Apoiei os dedos dos pés no chão e vou só dar uma sacudida. Quero sacudir sentindo minha coxa, sentindo meu osso púbico lá no chão.
sentindo o meu abdômen. Deixa dar uma aliviada na lombar fazendo esse balanço. Respire. Solta mesmo para os lados. Ai. E aí cheguei no centro. Se organiza aqui no centro. Arruma bem, vamos fazer o bujangás. Ah, desculpa, a esfinge primeiro. Coloquei os cotovelos aqui no chão. Arruma ombros e escápula. Olha lá para frente, se arruma, desengruvinha esse corpo. Língua no céu da boca, vai se sustentando aqui, organizando esse peito aberto. Vai percebendo os pesos e os apoios para não deixar o peso tão só no cotovelo. Sentindo os braços, dorso do pé lá no chão. Tenta deixar mais dorso. Isso aí, melhor. Vai percebendo os seus apoios. E aqui de novo. A partir de que ponto você está se observando? Traz lá para o coração. Sinta você a partir do ponto do coração. Tem muitas tradições orientais que dizem que a mente fica no coração, enquanto no Ocidente a gente pensa na mente como lá no topo da cabeça. Em várias tradições orientais pensa na mente como no coração. Você pode descer para dar uma descansada, depois voltar aqui para o centro, ou daqui para o centro já ir direto lá para o lado. Então, eu vou caminhando com meus braços, procurando não mover a perna, tá? Mais o tronco. Braços na largura dos ombros. Isso. E aí, quando você sentir que fez uma boa extensão, estende um braço, depois o outro. Pode deixar a cabeça de lado ou apoiar a testa no chão. Acomoda aqui bem, dá uma boa respirada, sentindo a lateral do seu tronco aberto. Sente a partir do seu umbigo para cima, como que está a parte superior. Agora a gente vai movimentar a perna. Então, do umbigo para baixo, eu vou sentir a minha perna que está mais perto desse C que eu estou criando e vai minhocando, arrastando, afastando uma perna da outra, como se você quisesse levar esse pé em direção às suas mãos. Respira um pouco aqui. E procurando manter esse abdômen dessa forma, esse peito assim dessa forma, vai trazendo a outra perna. Talvez ela não consiga ir tanto. Vai se organizando. A ideia é que você não gire para cima para fazer isso, tá? Não deita de lado. Então, por isso que o movimento dessa perna, ele pode ser menor, menos amplo, porque a gente tem uma tendência de começar a girar para cima. Tenta abraçar esse chão, peito no chão, bem acomodado, e vai dando a composição com a outra perna. Respire. Se você sente que foi muito, você ajusta com a perna também. E quando quiser voltar, volta primeiro com as pernas, depois com o tronco. Quando volta, se ajusta. Se quiser fazer alguma outra postura, faça. Dá uma respirada, sentindo um lado e o outro do corpo.
Então, lembra, para a gente ir para o outro lado, a gente foi em vários passos, com vários tempos de respiração. Não se antecipa. Primeiro a gente faz a esfinge ali no centro, dá uma respirada e uma organizada. Cresce e vai devagarzinho caminhando para o lado, primeiro com os braços, ajustando aqui embaixo dos ombros. Primeiro eu tô lá em cima, um pouco, respirando, organizando. E aí sim, eu vou me preparando para deitar com os braços do lado da orelha, apoiando a cabeça, como eu me sentir melhor. Respire. Dá esse tempo, essas respirações. E aí a perna começa a ir, primeiro uma perna, minhocando, fica nas sensações dessa perna que vai, desses braços que vão, desse ser que você está fazendo no seu corpo. E então, a outra perna, você vai levando e percebendo a reação do corpo de querer girar. Se organize. Deixe esse ser acontecer. Seja esse ser, respire. Quando quiser voltar, volta. Primeiro a perna. Isso, dá uma soltada aqui. Pode ser que alguém já esteja sentindo na lombar. Se quiser já ir para a reverência ou para o cachorro olhando para baixo, vai. Mas se puder, dá uma respirada aqui, organizando bem esse corpo. Nós vamos trazer as mãos perto da axila, subindo o cachorro olhando para cima. Inspira, se ajusta, abre bem. Isso, equilibra esses pesos, não deixa as pernas tão afastadas. Dedos dos pés no chão, pode parar em quatro apoios ou ir direto lá para o cachorro. Parei em quatro apoios, arrumei as pernas, empurro o abdômen para a coxa, espreguiça bem essa coluna. Não força, se alinha, coloca aqui essa coluna abrindo agora, a gente leva ela para um lado, depois para o outro, dobra mais esse joelho. Dobra um pouquinho mais o joelho, Tereza. Aí, melhor. Eu acho que as suas pernas estão muito afastadas. Tenta deixar as pernas mais próximas uma da outra. Isso, vai sentindo essa coluna abrindo. Respira, equilibra, empurra o solo com as mãos. Leva essa energia para os ombros, dos ombros para o quadril, quadril para o calcanhar. Quer sair da postura? Caminha. Ou com a mão em direção aos pés, ou os pés em direção às mãos. Deixa solto, pode afastar as pernas, segurando os cotovelos. Empurra o abdômen lá para a coxa, joga o peso mais para frente, pode deixar esse joelho flexionado para abrir essas costas, respira aqui. Se precisa dar uma subidinha, dá, mas depois volta aqui.
Solta bem a cabeça, entrega esse topo da cabeça para o chão. Isso, deixa abrir essa nuca. Língua no céu da boca. Usa os dedos dos pés para sustentar esse peso. E quando quiser sair da postura, a gente vai sair para o chão, tá? Então, respira bem aqui. Se precisa dar uma levantadinha, mas a gente vai sair daqui, levando o quadril para o chão, indo lá para o cóccix. Isso, se organiza, afastando as pernas. Pode trazer as mãos aqui, uma laçana, abrindo bem o tronco, respira. Mais uma postura aqui de abertura do ventre, que a gente sente a respiração desde a pelvis. Então, eu sinto lá pelvis, abdômen. A gente não vai fazer a respiração que a gente costuma fazer aqui, só deixar uma respiração longa e completa. Vai deixando essa postura ancestral de acomodamento do corpo. Tem uma estrutura aqui que a gente perdeu pela forma como vivemos sedentários, como sentamos nas nossas cadeiras. Mas essa postura, ela é ancestral do ser humano, que se acomodava nessa forma. Vamos recuperando essa memória, deixando os órgãos se beneficiarem nessa pressão. Tem alguns teóricos do movimento, é muito interessante. Eles falam que os seres humanos não sentavam, eles ficavam assim, essa era a posição, era o cócoras. Porque a gente tinha que, não podia estar muito perto do chão também, não era um lugar muito seguro. E a gente tinha que estar ativo para o movimento. Então, sentado para sair para o movimento é uma coisa, e do cócoras a gente é muito mais ativo. É mais uma teoria, né? Mas é interessante pensar assim. Quem quiser sair da postura, sai. Já vamos saindo e deitando. É uma aula mais suave hoje. Acomodando as costas lá no chão, de novo. E aí a gente dá aquela soltadinha na perna. Então, apoiei bem os braços no chão, ombros no chão, cabeça. Aí, solta, dá uma vibrada boa. Sente essa vibração, chega lá nas costas, lá no chão. Boa. Respira. Pode ir encerrando o movimento. Você pode manter a perna um pouquinho lá em cima, se quiser, até segura atrás do joelho. Ou se quiser, já vai deixando o seu corpo dizer o que ele está podendo hoje. Na presença das sensações. Quando desce, apoie os pés no chão, abertos na largura do quadril. A gente vai afastar os braços, queixo próximo do peito, para fazer uma torçãozinha. Vamos fazer a mais simples, mas vamos fazer ela bem bolinha. Então, desengruvinhou bem as costas no chão, queixo próximo do peito, acha essa abertura desse ombro na linha do seu braço, da sua mão na linha do ombro. Tirei aqui, traz bem bolinha mesmo, deixa essa coxa bem perto do seu abdômen. E vamos lá, devagarzinho, soltando o ar. Você pode segurar com a sua mão ou deixar aberto. Olha por cima do ombro e lá respira. Se arruma aos poucos. Solta o ar.
Vai deixando o corpo ceder, deixando esses ossos pesados. O osso pesa e abre e esparrama. Sente o seu tempo dessa permanência das sensações do seu corpo. Você sabe qual vai ser sua hora de voltar, de ir para o outro lado. Deixa aqui para você, a partir das suas sensações, organizar sua postura. A presença das sensações do corpo. Sente os seus tempos, se para você já foi o suficiente. Ou se você conseguiu encontrar um ponto onde você se sente super bem, e entra aqui. E aí é o momento do Shavasana, onde a gente deita, solta todo o corpo no chão. Quem tiver almofadas, quem sente que a lombar fica muito longe do chão, coloca a almofada embaixo do joelho, entre joelho e coxa, que vai ajudar a acomodar melhor essa lombar. Se arruma para deitar. É aquela desengrovinhada boa. Dei uma subidinha para abrir, para encostar cada vez mais partes no meu corpo. Abre escápula para soltar um braço, depois o outro. Queixo próximo do peito. Pés bem soltos para as laterais. Esse é o momento que eu solto bem todo o meu corpo no chão. Vai reconhecendo esse corpo, as sensações dele e vai entregando. Vai se reconhecendo aqui, percebendo o ponto onde você se observa de novo. Dá esse tempo de reconhecer. Quando você para olhar para si, quando você percebe se observando, como é que tá essa observação de si? Vai trazendo lá para o seu coração. E esse
Primeiro Shavasana do ano da gente juntas, que é esse momento tão especial da sua prática, que é o momento onde eu entrego esse corpo e vou me permitindo me relaxar. É um momento que eu exercito abrir mão do controle, porque às vezes, e muitas vezes, eu preciso estar controlando tudo. E a minha mente, o meu corpo, esquece como não é estar controlando. Mas eu preciso treinar a abrir mão do controle e confiar. Aqui é confiar que você está sendo sustentado, que tem uma terra que te dá esse suporte. Confiar que você pode soltar tudo nessa terra que ela sustenta, como ela sempre sustentou. Quando a gente abre mão do controle e pode deixar também a mente leve, livre, é nesse momento que eu deixo minha mente se acalmar, porque eu não estou dando função para ela, não estou pensando em destino, não estou presa em nenhum pensamento repetitivo. O corpo relaxa, a minha mente fica ali. E eu simplesmente aproveito com a atenção do meu eu interior, que desfruta. E quando percebe que a mente está querendo voltar para as listinhas dela, fala para a mente que ela pode soltar. Aprenda e se relaxar-se para que esse ano você saiba os momentos de soltar, de entregar e de confiar. Não dá para passar mais um ano carregando tudo nas costas. Tem momento que é soltar. Esse é o momento agora. Daqui uns minutinhos eu volto para despertá-las.
Vai então percebendo aonde a sua consciência está e novamente trazendo ela ali para o ponto do seu coração, sem se mexer. Traz para esse ponto. Vai sentindo a vibração do coração. Pode ser procurar sentir os batimentos cardíacos ou uma sensação. Deixa vibrar de dentro. Vamos colocando umas respirações agora, carregadas de prana, de energia vital. Então respire e vai levando essa respiração lá para as extremidades do seu corpo. Inspire, como quando você inspirasse, você vem trazendo toda a energia que você consegue captar para ativar esse corpo, para ativar de vibrações, de realização, ativar de vibrações de potência para esse ano. Vai despertando, movimentando os dedos dos pés e das mãos, colocando essas respirações profundas e se preenchendo dessa energia de muitas promessas que você fez para você mesmo, talvez nesse final de ano, início de ano. Se enchendo de poder de acreditar em si. Eu respiro, eu sinto essa vibração do meu corpo, da minha energia, e eu acredito em mim, na minha capacidade dessa jornada aqui na Terra. Vai respirando, longo e profundo, e trazendo essa conexão com você, de estar nesse corpo, de ser quem você é, para esse ano que se inicia, com potência, com crença em si, confiança em si e amorosidade com seus processos. Vai fazendo aqueles movimentos espontâneos. Se quiser se abraçar, se abrace. Se você sentir que quer ficar mais alguns tempos aqui no Shavasana, aproveita, se você pode, fica. Ou se você puder sentar e fazer uma meditação, se acomoda para fazer isso. Ou então se prepara para encerrar sua prática. Tá tudo com você agora. A gente preparou o corpo, acalmou a mente. Seria um momento ideal para uma meditação. Como a gente trabalhou bastante coração hoje, esse foco no coração. Lembre-se de, ao encerrar, se agradecer por essa jornada, por se permitir a esses momentos consigo e por mais esse comprometimento consigo de mais um ano no yoga. Eu agradeço a vocês. Obrigada. Feliz 2026. Que seja próspero, saudável, cheio de boas vibrações, bons aprendizados. Namastê.